Bom dia, alunos do segundo ano. Então, estamos iniciando aí a segunda semana do PET 1. As matérias relacionadas aí ao tema, né? O tema central aí é colonização portuguesa e resistência. Os assuntos relacionados trabalho escravo no Brasil e crise no sistema colonial e a chegada da corte no Brasil. Então aí eu fiz para vocês um slide, né? Eu quero que vocês depois parem o vídeo e leiam esse pequeno organograma que está aí na tela. Sistema colonial, o que é, o conceito, o monopólio, o que significa a palavra monopólio, e a produção colonial. Quais que eram as características da economia colonial? A produção da economia no Brasil foi organizada para atender ao mercado externo. Isso daí espero que vocês já saibam, né? Já tenham comentado sobre isso em aulas anteriores. Conforme o Pacto Colonial, o Brasil tinha que se dedicar à agricultura tropical ou atividade do extrativismo. O que era o Pacto Colonial? Então, o Brasil, ele tinha que produzir, o que era produzido aqui no Brasil, tinha que atender ao interesse externo. Então, o Brasil, tudo que era produzido aqui era o que não era produzido em Portugal. Então, era o que era de interesse do mercado europeu. Então, ele não podia, de forma nenhuma, produzir nada que competisse com a economia portuguesa. Então, tudo que os produtos tropicais que eram produzidos, que eram plantados aqui, era que gerava lucro para a coroa portuguesa. Então, aqui, os elementos fundamentais para a economia colonial brasileira é a monocultura, né? A produção agrícola de um único produto para exportação. Vocês vão ver que a primeira atividade comercial que foi produzida, que gerou lucro para a coroa portuguesa no período do Brasil pré-colonial, né, isso até 1530, foi a produção, foi a extração do pau-brasil, né, que era uma árvore nativa do Brasil. Esse trabalho era feito pelos índios através do escambo. Isso daí vocês já sabem. Depois vai ser introduzido aqui o cultivo da cana-de-açúcar, onde vão começar a vir para o Brasil a mão de obra escrava. Primeiramente, eles começaram a utilizar aí a mão de obra indígena, mas isso não deu certo, e eles começaram a trazer os negros para fazer essa atividade. A monocultura, o latifúndio, né, as grandes propriedades de terra, e com a utilização da mão de obra escrava. Aí vem falando sobre a exploração do pau-brasil, a introdução da atividade açucareira, né? As características da sociedade açucareira, quais que eram essas características? O ruralismo, onde as pessoas viviam basicamente no campo. O patriarcalismo, o que é isso? É o chefe, onde o chefe da sociedade era a figura patriarcal, centralizada na figura do homem, onde esse homem, ele que era o chefe de toda a sociedade. E a estratificação social. Existia uma sociedade o quê? Basicamente hierarquizada. Toda girava em torno desse senhor de engenho. Então, esse senhor de engenho, geralmente, um homem, ele que comandava toda a sociedade dentro dessa sociedade açucareira. Então, era uma sociedade que vivia basicamente no campo, não que não existiam pessoas que viviam na cidade, logicamente, que existiam comerciantes e tudo mais, mas a figura central dessa sociedade eram os senhores de engenho. E também há uma intensificação do tráfico negreiro, porque a base, principalmente como a base da economia colonial era a produção do açúcar para exportação, porque é o que vai gerar lucro para a coroa portuguesa,
Então, o tráfico negreiro vai se tornar também uma atividade econômica muito rendável para a coroa portuguesa, né? Então, vários escravos, vários negros vão sair, vão ser retirados, vão ser comprados, retirados à força da África para serem trazidos para o Brasil para fazer essa atividade, né? Segundo alguns historiadores, os negros eram as mãos e os pés dos senhores de engenho, porque quase todas as atividades, quase todo o trabalho era feito pelos negros dentro do Brasil naquela época, ok? Então, um grande abraço para todos.